Este é o tópico da palestra de hoje à noite. E a pergunta agora é, quem são essas duas bestas? Qual o impacto que elas têm sobre nós? Nós só podemos compreender essas bestas se nós já estudamos Daniel, capítulo 7, onde os atributos dessas bestas são explicados para nós. O nosso foco não é Daniel capítulo 7, porque este é um seminário sobre o Apocalipse. Mas há um vídeo inteiro sobre este assunto. Em Daniel capítulo 7, os atributos do poder da besta são dados. Ali, ele é explicado como sendo um chifre, e em Daniel, o chifre é uma entidade política, um rei ou um reino. E esse poder seria diferente do primeiro, diferente de todos os outros reinos. Agora, se você estuda Daniel capítulo 7, você perceberá que os atributos dados ali serão retomados uma vez mais em Apocalipse capítulo 13. Então, o mesmo sistema será descrito num formato diferente, em Apocalipse capítulo 13. Mas o que é interessante a respeito dessa entidade política, o que a faz diferente de todas as outras, e a razão por que ela é diferente é que ela também é eclesiástica, ou seja, é também um sistema religioso. Sim, porque a sua principal ênfase é a religião. Ela tem uma birra contra os santos do Altíssimo, e ela é blasfema em relação ao Altíssimo. Daniel capítulo 7, versículo 25 diz: "E ele falará grandes palavras contra o Altíssimo e cansará os santos do Altíssimo." Percebam que ele tem uma agenda política e uma agenda religiosa. "E cuidará em mudar os tempos e as leis." Mudará os tempos e mudará as leis. Isso é fascinante. Se você pensa a respeito do sistema, e esse sistema só pode ser aplicado a uma instituição, isto é, Roma. Nenhuma outra instituição se encaixa em todos os aspectos do chifre pequeno. Pena que eu não tenho tempo para entrar em todos os detalhes. Ele mudou os tempos e ele mudou as leis de Deus e os tempos de Deus. Vamos voltar a falar disso daqui a pouco. "E eles lhe serão entregues na mão em um tempo e tempos e metade de um tempo." E nós retomamos essa profecia em Apocalipse capítulo 11. Ali está escrito que haveria um poder controlador durante esses 3 anos e meio proféticos, ou 1260 dias proféticos, ou 1260 anos literais. Agora, a besta de Apocalipse capítulo 13, ela é um conglomerado de tudo aquilo que nós vimos em Daniel capítulo 7. Há inúmeros aspectos relacionados a esse animal. Ele tem a cabeça de um leão, a boca de um leão. Lembrem-se que o leão representava a Babilônia em Daniel capítulo 7, mas ele tem as patas de um urso, e o urso representava a Medo-Pérsia. E ele tem também o corpo de um leopardo, e o leopardo representa a Grécia, ainda em Daniel capítulo 7. E então ele tem 10 chifres, e as 7 cabeças e os 10 chifres representam os 10 reinos que nós temos em relação aos animais ali de Daniel capítulo 7. E também os dedos da estátua de Daniel capítulo 2. Então esta é uma besta conglomerada. Ela é composta então de várias filosofias, da Medo-Pérsia, da Grécia, Roma e de Babilônia. E ela fala com a boca de um leão. Então ela fala a linguagem de Babilônia. E eu fiquei em pé sobre a areia do mar e vi uma besta se levantar do mar. O mar, isto é, nações, multidões, povos. Então ela sai das águas, ela sai do meio das nações. E tem 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 coroas. E sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Aí está uma ligação com Daniel capítulo 7, esse poder blasfemo que se levanta contra o Altíssimo, sai do meio das nações. E em Daniel capítulo 7 nós vemos que ele sai ali de Roma e do Império Romano, e especialmente do Império Romano Ocidental. E a sua influência se espalha em todo o mundo. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo. Então, ela tem a Grécia nela, ela tem a filosofia grega, se você quiser. E é claro, a Igreja Romana certamente tem a filosofia dos gregos nela.
porque ela então depende do pensamento aristotélico e do pensamento dos filósofos, Orígenes e todos os eruditos gregos. Mesmo aqueles que se levantaram mais tarde no Império Romano, eles também estão representados. E tinha os pés de um urso. Será que Roma tem a filosofia da Medopérsia? Claro que sim, o mitraísmo é a base da sua religião, e ela tem inclusive a mitra, que vem dessa religião. E a boca era a boca de um leão. Será que a religião babilônica de Ísis e Osíris, de Baal e Astorete, será que estão todas presentes aí em Roma? E a resposta é sim. Vejam que o leão era um símbolo de Babilônia, mas a parte triste da história é que o dragão lhe deu o seu poder, e o seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13, 1 e 2. Esse capítulo nos conta essa triste história, que por trás desse poder está o dragão. E o dragão nada mais é do que o próprio demônio. Apocalipse 12, 9 identifica o dragão como Satanás, mas Satanás opera através de agentes humanos. Em Apocalipse 12, o dragão, operando através de Roma pagã, tentou destruir a Jesus. Foi um oficial romano que tentou matar o menino Jesus, um governador condenou a Jesus, um carrasco crucificou a Jesus, o emblema de Roma selou a sua tumba e um sentinela guardou a sua tumba. Então percebam aí os aspectos romanos. E lhe foi dada uma boca que falava grandes coisas e blasfêmias. Então, essa entidade religiosa e política, ela blasfemaria contra Deus. E poder lhe foi concedido para continuar durante 42 meses. Esse é o período de 42 meses, 42 vezes 30 dias proféticos, chegamos a 1260 dias. E ele abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, próprio caráter de Deus e o seu tabernáculo. Aí está a referência ao serviço do santuário, o caminho da salvação, explicado aí. Ele rouba as pessoas do poder salvador de Jesus Cristo. Será que essa entidade fez isso? Sim. Ela colocou os santos e Maria e todo tipo de intermediários, até mesmo a própria igreja e os seus delegados, mediarem em favor do homem. E aqueles que habitam no céu. Por isso eles blasfemam contra o próprio Deus. Apocalipse 13, 5 a 6. E lhe foi dado poder para que continuasse durante 42 meses. Apocalipse 13, 5. Então, faria isso abertamente, publicamente, durante aqueles 42 meses proféticos. 42 meses, 42 vezes 30, 1260 dias, um dia equivalendo a um ano. Eu lhes dei um dia por um ano, Ezequiel 4, 6. E isso nos leva de volta à mesma história que nós encontramos em Apocalipse capítulo 11. Vigílio subiu ao trono papal em 538 depois de Cristo, sob a proteção militar de Belisário. Isso é a história. Nós temos uma data de início, quando o papado começou a exercitar o poder que veio do decreto que Justiniano havia promulgado, recebendo poder para corrigir a todos os hereges, aqueles que ousavam pensar de modo independente. Então, a supremacia legalmente reconhecida do papado começou em 538 depois de Cristo, quando entrou em efeito um decreto do imperador, pelo qual, eu já disse, ele se tornou o corretor dos hereges. Então, Roma hoje ainda alega que ela deveria ser a única a determinar o que as pessoas deveriam crer, porque o Papa diz que é infalível em questões doutrinárias. Labanca, professor de História da Universidade de Roma, afirma que, depois da sucessão dos imperadores, veio a sucessão dos pontífices em Roma. Quando Constantino abandonou Roma, ele concedeu o seu trono ao pontífice. Isso se baseia no que eles chamam de as cartas de Constantino. Já foi provado que elas são falsas. Não obstante, essa é a história. A transferência da residência do imperador para Constantinopla foi um triste golpe no prestígio de Roma. E naquele momento poder-se-ia prever o seu declínio rápido, mas o desenvolvimento da igreja e a crescente autoridade do bispo de Roma, do Papa, lhe deram um novo fôlego de vida e fizeram dela, de novo, desta vez, a capital religiosa do mundo civilizado. Essa é a história romana de Abbott. Isso é um fato, história.
A Bíblia diz, e lhe foi concedido fazer guerra contra os santos e derrotá-los. E poder lhe foi concedido sobre todas as tribos e línguas e nações. Aqui está uma declaração profética, que esse mundo controlaria que parte do mundo? Todo o mundo. Então, poder lhe foi concedido sobre os santos durante o período de 1260 anos, e esse poder conseguiu conquistar o mundo inteiro. A história de Stanley afirma o seguinte: os papas preencheram o lugar vazio dos imperadores de Roma, herdando seu poder, prestígio e títulos do paganismo. Constantino deixou tudo para o bispo de Roma. Isso não é inteiramente verdade. O papado nada mais é do que o fantasma do falecido Império Romano, que senta coroado sobre o seu túmulo. Então nós temos um imperador. Ele tem até o título de Pontifex Maximus, que costumava pertencer ao imperador de Roma. De fato, o Papa se tornou imperador de Roma. Está escrito no Western Watchman que a igreja perseguiu. Sim, a igreja não nega isso, que ela promoveu perseguições, que ela usou as penas mais severas, até mesmo a pena de morte. Ela executou essas penalidades, como se tivesse sido ferida de morte. Então, há aqui uma ferida mortal, e a sua ferida mortal foi curada, e uma parte do mundo ficou maravilhada após a besta. Oh, não está escrito assim. Está escrito, todo mundo se maravilhou após a besta. Agora, esta declaração aqui é muito interessante. Eu vi uma de suas cabeças como se ela tivesse sido ferida de morte. Algumas traduções dizem, parecendo ter uma ferida mortal. Há uma diferença entre parecia ou como se fosse e tinha uma ferida mortal? Sim ou não? Sim. Parecia ter uma ferida mortal. Mas parece que isso foi só para enganar. Apenas uma imitação de Jesus Cristo. Porque a palavra anticristo significa em lugar de Jesus Cristo. Então, sigam a linha de raciocínio. Esse sistema se colocou no lugar de Jesus como mediador. Agora, esse sistema perdoa os pecados. Esse sistema lhe dá um novo fôlego de vida. Abre as portas para o céu ou para o inferno. E esse sistema recebe uma ferida e passa por uma ressurreição. É uma contrafação de Cristo.